Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. César Calejon, boa noite para você, uma ótima noite para você. Obrigado, Robs, boa noite para nossa comunidade linda também, vamos lá. César, estou muito feliz, viu, porque eu estou na lista, né, uma lista pesada aí, das jornalistas negras mais admiradas do Brasil. Eu estou em quinto lugar, gente, assim, uma felicidade que não está cabendo em mim, só tem fera ali. E eu queria pedir ajuda para nossa comunidade, queria pedir voto. Posso? Pô, deve. Vocês vão me ajudar? Votem icl.com.br/Roberta. O link é fácil, é só chegar lá, colocar o seu nome, seu e-mail, aí você vai na categoria jornalista. E aí tem um monte de opção, entre elas tem Roberta, entre parênteses, ICL. Você já votou em mim? Eu já votei, acabei de votar, muito justo que você esteja entre as mais admiradas do país. Você é uma potência da comunicação, sempre te disse isso, não é rasgação de seda, de fato te admiro demais. Todo mundo que eu encontro fala, a Roberta é maravilhosa, você é maravilhosa. Então, gente, vamos votar na Robs, ela merece esse prêmio, de fato. E eu tenho certeza que, independentemente do que aconteça, o teu sucesso já está sendo reconhecido em ampla medida pelo país inteiro. A tua sorte é que eu não fico vermelha, tá bom? Vamos falar sobre o STF, porque por 9 votos a 2, né, o STF derrubou, né, o marco temporal. E aí, assim, quando eu falo de 2, eu não preciso nem dizer, né, de quem foram os votos, mas só para ficar muito claro, né, Cássio com K e André Mendonça fizeram, né, a lição de casa direitinho, nenhuma surpresa até aí. Daí a importância de ter ministros que sejam progressistas na Corte Constitucional Brasileira, que votem esse tipo de matéria. Veja, no debate público geralmente se diz que o judiciário não legisla, não tem efeito legislativo. Mais ou menos, Rô, entende? Porque no fim do dia, esse tipo de decisão tem efeito legislativo. Isso define a forma como a sociedade vai se organizar. Muito por conta de ter efeito prático nesse tipo de questão. Então, é uma vitória dos nossos povos originários, é uma vitória dessas pessoas que ocupam, dessas comunidades, dessas nações indígenas que ocupam essa terra que hoje a gente chama de Brasil, e essas pessoas ocupam há milênios essa terra, mas é uma vitória também de todo mundo que luta por um país menos violento, menos colonialista. Então, é um baita dia e uma baita vitória nesse sentido. Daqui a pouquinho eu vou chamar o ator Ricardo Petralha, que vai conversar com a gente hoje. Eu era fãzaça porque eu assisti praticamente todas as novelas que ele fez. Que delícia. Estou muito feliz de recebê-lo hoje aqui, mas só para a gente falar sobre mais um trecho da delação de Mauro Cid que vazou hoje, né? E tem nome de gente graúda. Tem um almirante que chama Almir Garnier, envolvido com isso, e tem o cara que era assessor dele para as relações externas, que é o Felipe G. Martins. Ao que tudo indica, esses caras participaram de uma reunião com o Bolsonaro, e o que dá conta esse trecho da delação é que o Felipe Martins entregou em mãos para o próprio Bolsonaro uma minuta golpista, e o Garnier foi o único chefe das Forças Armadas, da Marinha, portanto, que teria aceitado dar esse golpe. Se isso vier consubstanciado de provas, é um agravante considerável na própria situação do Jair Bolsonaro e pode sim catalisar o processo de prisão, inclusive. A ver. Vamos chamar? Vamos lá. Ricardo Petralha, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Sinapse, ator com mais de 50 anos de carreira na TV, no teatro e também um ativista canábico. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Você está bem? Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que vê o ICL. Eu adoro esse programa, eu adoro o Eduardo. E já fui pai da mulher dele numa novela. Olha só, que legal, muito querido. Bom, muito bom. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra falar contigo. Vamos lá, Rô. Ricardo, você disse que a maconha te salvou em 1975 porque te ajudou a se livrar das drogas pesadas. É daí que vem o seu ativismo? Não. Não? Não. É muito engraçado porque eu
eu consegui parar com todas as drogas. Eu era um drogado completo. Uhum. Tomava tudo. E aí consegui me livrar com maconha. Teve um dia que eu cheguei e falei pra mim mesmo, olha, cada dia que eu me drogo, eu tô ficando mais careta. Então eu tenho que parar com isso. E a única coisa que eu cultivei foi a maconha. O meu ativismo na maconha vem tipo de 2016. Foi quando eu comecei. Foi quando eu conheci o Pedro Zarur, da Abra Cannabis. Até então eu era um maconheiro. Aí eu virei um paciente de cannabis medicinal. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Nenhuma. Em outras palavras, nenhuma. Tá, e hoje, como... Eu acho uma puta hipocrisia Tá. dessa gente que fica falando cannabis medicinal, porque é maconha, gente. Sim. É maconha, não tem escapatória, é maconha. E é terapêutica, sim, serve para várias doenças, serve inclusive, se você não tiver doença nenhuma, para deixar você legal. E é isso que as pessoas não gostam, que as pessoas fiquem legais. Não querem a felicidade alheia. Porque a felicidade incomoda muito esses babacas desses evangélicos aí. Ô, Ricardo, tem um certo estigma, né? Então, com base nisso que você está colocando aí, o próprio termo maconha suscita esse certo preconceito, essa reação mais aversa à substância. Agora, me diz uma coisa. Como é que a maconha que você consome hoje? Você compra, você planta? Me conta como é que é. Eu planto em casa, porque eu tirei um habeas corpus. Ok. O Dr. Nilo Batista fez um habeas corpus para mim e agora eu posso plantar em casa a minha própria maconha. Porque é muito caro, né? É muito caro. E eu sou um aposentado. Um ator aposentado do INSS. Ganho 5,5 pau por mês. Tá. Se eu fosse comprar isso de maconha, não sobrava nada para comer. Tá. Então hoje você planta, você tem um grower em casa, é isso? Eu tenho um espaço onde eu cresço as minhas plantas. Certo. 6 plantas na Vega, não, 6 plantas na Flora e bastantes na Vega, porque a gente nunca sabe quando é macho, quando é fêmea. Então aí, quando você bota para florir, que você descobre se ela é macho ou se ela é fêmea. Então é por isso que eu preciso ter mais plantas na Vega, porque às vezes dá 4, 5 machos, entendeu? E a gente tem que replantar tudo, porque macho não vale para cultivo. Conta pra gente, Ricardo, esse processo de autorização para você poder plantar. Foi um processo longo, burocrático? Como é que se consegue isso? É necessário ter uma prescrição médica? Como é que funciona? Olha, eu quero falar para você que não funciona. Funciona se você for branco e rico. Entendeu? Uhum. O Dr. Nilo Batista, um excelente advogado, um dos maiores criminalistas do país, conseguiu isso para mim. O que eu precisei? Precisei de uma receita médica do meu médico, um relatório médico de por que eu não podia usar os anti-inflamatórios, nem nada disso, porque eu tenho hepatite C, além de tudo. Então, aí, os anti-inflamatórios são muito hepatotóxicos. Sim. Então, eu não podia tomar isso. Aí, o meu médico falou assim, você já ouviu falar em maconha? Eu falei, caraca. Mal o quê? Tá de brincadeira comigo, doutor? Eu fumo essa porra desde 18 anos de idade. Ah, é? Então pronto, você não precisa tomar nada. E aí eu aprendi a fazer o óleo com o Pedro, e a coisa mais bacana dessa história de maconha medicinal é quando eu vi uma criança parar de convulsionar depois de tomar um óleo que eu plantei a planta e fiz o óleo, cara. Não tem sensação mais gratificante do que ver isso. Eu fico até emocionado, quase choro quando falo isso. Porque, pô, bicho, é uma planta, entendeu? É uma planta sagrada.
na medicina ayurvédica, eles dizem que mora um anjo dentro da planta que veio para a Terra para tirar o medo da gente, para trazer felicidade e aumentar o prazer sexual. Boa. E, Ricardo, explica pra gente qual é a diferença entre legalizar, regulamentar e descriminalizar. Discriminar, na verdade. Descriminalizar, né? Discriminar. Discriminar não, acho que é descriminalizar. Descriminalizar. A diferença é a seguinte: existe uma grande fake news da maconha, né? Que vem já de muito tempo. Eu não acredito em descriminalizar, discriminar, em legalizar, eu não acredito nessas coisas. Eu acho que é tudo uma hipocrisia muito grande. O que a gente tem que fazer é simplesmente parar de proibir a planta, botar entre as plantas que são permitidas. O resto é hipocrisia. Eles querem agora legalizar apenas a maconha medicinal para associações, para médicos. Aí o que acontece? A gente cria o apartheid da maconha no Brasil, que é uma coisa muito séria, porque eu vejo agora outdoor na rua, Clique Cannabis, não sei se vocês já viram. Não vi ainda. Outdoor na rua, não. Clique Cannabis aqui na Avenida Brasil, um monte de coisa. Só que aí tá bem na frente da favela o outdoor. Então, esse camarada do jalequinho branco pode vender maconha. E o camarada lá da favela, se vender maconha, leva tiro. Então, cara, vamos parar de hipocrisia, vamos parar com essa merda, vamos parar com essa história, entendeu? De dizer que a maconha medicinal é uma coisa diferente da maconha recreativa, que nem existe maconha recreativa, existe o uso adulto da maconha, existe a maconha terapêutica, que pode ser usada para várias doenças, várias patologias. E essa coisa de medicalizar já entra muito nessa história dos laboratórios, né? Os laboratórios estão sedentos, estão ávidos, né? Esses grandes laboratórios. Eles querem mais é que não legalize mesmo. Todas essas empresas aí, eles não querem que legalize. O que eles querem é exportar para o Brasil. Porque você sabe que nenhuma associação do Brasil ainda tem plantação suficiente para atender a todos os seus associados. Nenhuma. Nem a maior delas, a Abrace, precisa importar o IFA. E aí é que se faz uma reserva de mercado ao contrário. Já que nós estamos no programa do Eduardo Moreira, que é de economia, a gente faz uma reserva de mercado ao contrário, ao liberar a importação e não liberar a produção local. Entendeu? Nós estamos dando chance para as empresas estrangeiras exportarem para cá e não estamos tendo a chance de produzir aqui o remédio. Tá. A gente é criminalizado. Jardineiro não é bandido. Jardineiro é apenas um jardineiro de planta, gente. Como é que pode achar que um cara que é um plantador, um agricultor, é um bandido? Ele é tão bandido quanto uma pessoa que planta brócolis, tomate. Né? Ô, Ricardo. É uma planta, só é uma planta. Então Sim. você acredita que seja realmente o lobby da indústria farmacêutica o que segura, o que emperra esse processo todo, Ricardo? Eu não tenho dúvida, querida, que é as empresas estrangeiras que estão fazendo isso aqui. É o capitalismo que está mandando nessa história, como sempre mandou. A maconha já é legalizada aqui no Brasil. Se você for rico, tiver
2,5 conto para ir na farmácia e comprar, você compra maconha na farmácia. Já existe. É um remédio da Prata e Dona Duze. Está lá. Só você dar uma receita, está lá. É muito importante que a gente conscientize a sociedade de que tudo isso que está sendo feito é uma grande hipocrisia. É uma grande falseta, entendeu? Não existe essa história. É tudo fake news. Eu agora, recentemente, estive no Paquistão. Gente, o Paquistão islâmico, é a maior fake news que existe. Dizem que o islamismo é violento, não sei o quê. Mas, cara, foi o lugar que eu fui mais bem tratado na minha vida. Claro que existem muitos problemas com relação a mulheres, Isso. claro que existem muitos. Agora, o problema maior deles é a fome. Praticamente todo mundo está com fome lá. E eles não podem vender maconha lá, não é legalizado, é a mesma hipocrisia. Todo mundo fuma haxixe, todo mundo. Mas é hipócrita. Não. Eu estou fumando aqui, o motorista falou assim, toma aqui esse aqui, mas não diz pro guia que eu fumo, tá? E o guia me deu um pedaço de haxixe e falou, não diz pro motorista que eu fumo. O ministro da Defesa me apresentou um baseado, entendeu? Eu fui num jantar com o ministro da Defesa lá, e o cara me apresentou um baseado. Eu falei, fraco. Ele ficou puto. Imagina. Ô, Ricardo, e deixa eu te perguntar, eu tive conversas, por exemplo, com alopatas, claro, gente que é muito mais tradicionalista. Eu tive, por exemplo, essa conversa, inclusive, com o Siddhartha Ribeiro, no ano passado, que é um neurocientista e tal, um biólogo, um cara que eu respeito muito. E surgem algumas questões que estão correlatas à fumaça, nem tanto a erva em si, a planta, mas a ingestão da fumaça no teu organismo. E aí parece que existe algum consenso no sentido de dizer que a fumaça é deletéria. Ela é prejudicial, principalmente para o seu sistema cardiovascular, pulmão, gastrite, estômago, esse tipo de coisa. Como é? A gente perdeu o teu som, querido. Não sei se tá sem áudio. Por quê? Voltou. Agora voltou. A gente ficou sem o teu áudio um pouquinho aqui. Como é que você enxerga essa questão? Eu tenho uma DPOC. É. Eu tenho uma doença pulmonar grave. Sei. Um enfisema pulmonar. Que veio da minha fumação, entendeu? Tá. Nem tanto de maconha quanto de tabaco, mas com certeza, fumaça faz mal no pulmão. Não há o que duvidar disso. Tem toda a razão, tem toda a razão os médicos alopatas que dizem que a fumaça faz mal. Agora, não é a única maneira de ingerir maconha. Isso, essa era a pergunta. Vamos lá. Você pode vaporizar. Você pode... Desculpa, gente, eu tô meio engasgado. Fica tranquilo, querido. Você pode vaporizar, você pode tomar via oral, você pode fazer uso tópico. Existem várias maneiras, não é só a fumaça. Mas a fumaça tem o seu lugar. Quando você se medica com maconha, porque a fumaça faz você tirar o sintoma na hora. É a maneira mais rápida. A fumaça e a vaporização. Porque via oral você demora bastante para fazer o efeito, entendeu? Demora mais ou menos 45 minutos para fazer o efeito. Tá. Eu tomo meu olhinho toda noite, ó. CBD, né? E tem muita propriedade de regeneração muscular, tem uma série de propriedades terapêuticas do próprio CBD, né? Eu sei que hoje em dia tem muito atleta de alta performance que utiliza CBD para recuperação. Exatamente. A minha amiga Bárbara Hans, que é biomédica, inclusive, já está tratando alguns atletas
pela empresa dela. Os atletas de nome, inclusive, que eu não posso falar, mas enfim. Sim. Tem vários atletas na recuperação, entendeu? Esses lutadores usam para recuperar das porradas, jogador de futebol para tirar o ácido lático. Gente que tem ansiedade, enfim, né? Glaucoma. Bom, aí já é outro esportista. Ricardo, deixa eu aproveitar e te perguntar uma velha máxima que a gente ouve muito, que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Você consegue explicar para mim de onde vem isso? Eu consigo. Por favor. É do medo. Tem uma música do Gil que diz muito bem: tá na cara, você não vê. A caretice tá no medo, você não vê. É medo, gente. É medo. Tudo que traz alegria, tudo que traz satisfação, dá medo em certas pessoas. Isso foi uma coisa que eu reclamei no Paquistão também. Vocês falam Alá com uma carranca, como se Alá fosse um cara chato, bravo, ruim. Eu gostaria de ouvir vocês falarem Alá, Alá, entendeu? E não Alá. Sim. Estamos falando de Deus, né? E aí o cara ficou me olhando e falou: você tem razão. Ô, Ricardo... Mas é isso mesmo, gente, é medo. E outra coisa, você sabe de onde vem a palavra maconha? Você sabe o que é conha? Não. Conha é uma planta, é uma planta, raízes, uma planta. Então é má planta. Você sabe o que é cumba? Não. É religião, é ritual. O que é macumba? É um ritual mau. Certo. Isso aí, gente, quem me falou foi o Dado do Alabella. Eu falei: onde é que você descobriu isso? Ele, eu andei pesquisando aí, a palavra conha significa isso, a palavra cumba significa isso. Então isso é já um colonialismo, um racismo com relação à coisa. Na verdade, a maconha foi trazida para o Brasil pelos escravizados. Isso, né? era isso aí que eu... E eles podiam plantar no meio da cana-de-açúcar porque os senhores de engenho descobriram que a maconha fixava nitrogênio no solo. Quer dizer, além de tudo que ela faz, deixar você muito doidão, ela ainda fixa nitrogênio no solo. Então, querido, você vê que os caras não eram nada bobos na época, aí podia, né? Aí quando eles começaram a ficar felizes e fazer isso na rua e fazer capoeira e tal, os brancos ficaram incomodados. E o Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha. Em 1831 lançou a Lei do Pito do Pango, que, na minha opinião, está em voga até hoje. 1831, Ricardo, isso. 1831, você disse. 1831, A Lei do Pito do Pango, que até hoje existe. Porque um baseado na mão de um preto é tráfico. 500 gramas na mão de uma garotada indo para Búzios é uso pessoal. É isso. Ótimo ponto. Sim, sim. Até porque a nossa lei antidrogas, ela não tem um critério claro, né? Ela diferencia ali, de uma maneira muito esquisita, né, o usuário do traficante, mas a gente sabe que o número de encarceramento aumentou muito, né? Quase duplicou. Né, em função dessa lei. Principalmente na comunidade preta. Exatamente, porque aí é exatamente o que você está falando, quer dizer, um pretinho com uma baguinha, né? Sim. Ele é um traficante. Sim. Um branco com uma bagona, né? É um usuário. E aí o que a gente viu? O número de encarceramento de pretos e pobres crescer exponencialmente. Agora, por outro lado, Ricardo, eu estava lendo hoje à tarde que a indústria da maconha no mundo movimenta cerca de 50 bilhões de dólares. É muita grana. Ou mais. Melhor ainda. Agora, você acredita que, por exemplo, se o Brasil legalizar, a gente vai ter esse dinheiro convertido
em benefícios sociais como uma espécie de reparação por essa lei antidrogas que ela simplesmente não funciona? Olha, querida, primeiro, que eu não acredito em reparação. Eu não acredito em reparação porque é impossível repor vidas. Sim. Não dá para você fazer reparação. Não dá. Tem que enterrar mesmo essa porra dessa lei. Não dá para fazer reparação porque não existe reparação possível contra a perda de vidas. E é isso que acontece. Hoje em dia, pretos e pobres das comunidades são mortos pela violência policial. E você vê que quem ganha dinheiro com isso não são os aviõezinhos do morro, não são nem esses traficantes um pouquinho mais casca grossa aí. Não, quem ganha dinheiro com isso é banqueiro, porra. Sim. Quem ganha dinheiro com isso é mercado capital, entendeu? Quem ganha dinheiro com isso é essa gente. São os grandes laboratórios farmacêuticos. O narcotráfico, se fosse legalizado, se descapitalizaria, com certeza, né? Porque aí, se a gente pudesse plantar em casa, se todo mundo pudesse usar, não teria mais o risco. Então não teria mais que usar arma para vender essa droga. Porque isso é que é o problema, né? A violência que esse tipo de negócio traz. O negócio do narcotráfico, do crime organizado, né? Porque a maconha é só um item desse negócio, né? Sim. O grande item é a arma, é cocaína, é heroína. E vou dizer mais uma coisa também que vocês vão ficar chocados. A maconha nunca matou ninguém no planeta, desde que o planeta existe. A proibição matou milhares de pessoas. Milhares. As drogas todas, essas drogas ilícitas, matam menos do que o álcool, que é uma droga lícita, e matam menos do que os opioides. Se você for consultar aí, fazer uma pesquisa rasa, você vai ver que em primeiro lugar é o álcool, em segundo lugar é o tabaco, em terceiro lugar são os opioides e os remédios que vendem nas drogarias. É certo chamar farmácia de drogaria, porque eles vendem drogas, e as piores drogas possíveis são vendidas na farmácia. Drogas que dão um monte de efeito colateral, drogas que causam dependência física e psicológica. Então, gente, a gente está prestigiando, entendeu? Os bandidos ferrabras mesmo, quando a gente compra na farmácia, é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é fechando os olhos para maldade que essas pessoas fazem com as pessoas e naturalizando isso. É como naturalizar um banqueiro, gente. Sim. Desde que foi criada essa instituição, o banco, ele era gerido e era de propriedade de altos estelionatários, entendeu? Até hoje eles são. Os donos dos bancos são os maiores estelionatários. É muito mais perigoso do que o cartel de Medellín, o banco. Né? E o supermercado também. Porque comida todo mundo tem que comprar, droga compra quem quer, né? Ai, gente, eu tô meio divagando. Não, imagina, querido. Não, a conversa é aberta para aquilo que você quiser abordar mesmo. Agora, para efeito de síntese, o que a gente conversou até aqui, eu te perguntaria o seguinte: não te parece que a proibição a cannabis, a erva, é talvez um dos grandes atos emblemáticos que perpetuam esse modelo escravista ao qual a gente
vem se referindo. É disso que a gente está falando aqui, entende? Porque é disso que a gente está falando. O desenvolvimento humano ele é histórico e cultural, e enquanto na Casa Grande se usava muito tabaco e muito álcool, na senzala os escravizados usavam a maconha principalmente pelo efeito terapêutico para reduzir a dor dos açoites e esse tipo de coisa. E a gente sabe que o consumo da maconha, entre as suas propriedades, tem essa questão de promover a expansão da consciência e tal, o que acaba se tornando bastante perigoso para quem quer te manter submisso, sob controle, cerceado. Então, o fato de no começo do século XXI a gente ainda ter restrição legalizada contra a maconha, a meu ver, parece ser uma das grandes medidas emblemáticas que fazem a manutenção desse modelo escravista que está vigente até o começo do século XXI, não? Cara, você não precisava nem me entrevistar. Desculpa, querido. Faz um lip sync aí, Ricardo. Não, mas é porque eu sintetizei o teu raciocínio, sendo honesto. Cara, foi demais, é isso mesmo, você tem toda a razão, é isso mesmo. Eles não querem perder o controle das pessoas, eles não querem ver pobre feliz, eles não querem ver preto feliz, eles não querem que a gente fique feliz. Eles não querem, eles querem que você fique debaixo do açoite mesmo. E, Ricardo, queria falar de países que já legalizaram a maconha, a gente pode falar, enfim, da Califórnia, por exemplo, né? O que você traz de positivo dessa legalização, por exemplo, que aconteceu na Califórnia? Citei um lugar, mas a gente pode falar talvez de Portugal, enfim, a gente pode falar de outros lugares. Mas... todos os lugares que você falar que legalizou, não legalizou. Não legalizou. A Califórnia também legalizou para quem tem muito dinheiro. Se você for plantar uma fazendinha de maconha sem as licenças, e custam 2 milhões de dólares as licenças, você não vai plantar, você vai preso. Tem uma porrada de gente indo preso lá em Humboldt. Na Holanda, é a maior hipocrisia, porque você pode entrar no coffee shop e comprar maconha. Só que a maconha não pode entrar no coffee shop, ela é trazida de maneira clandestina para o coffee shop. Como assim? Eles só podem ter 500 gramas de maconha dentro do coffee shop. 500 gramas eles vendem em 5 minutos. Então, toda hora tem alguém chegando lá com uma maletinha de maconha no coffee shop. E não pode plantar também. Se plantar, vai em cana. Outro país que legalizou, o Uruguai. Enquanto estava no governo de esquerda, maravilha, tinha lá Dom Pepe e tal. Aí depois, gente, quando entrou a cana aí, já tem gente sendo encarcerada. Ih, travou, Ricardo. Travou. Travou a tua internet, Ricardo. Não sei se você nos escuta ainda. Caiu. Vamos ver se a gente consegue conectar. Nossa, engraçado ele falar isso, porque pelo jeito, legalização 100% mesmo, pelo menos até agora, ele não falou de nenhum lugar, né? Porque assume a lógica do capitalismo, entende? Então é o equivalente a dizer, por exemplo, que a gente tem uma democracia plena no Brasil, que todo mundo tem acesso aos bens de consumo. Isso não é verdade. Os bens de consumo não são legalizados no país. Eu entendi a lógica dele quando ele disse. É verdade que você pode comprar, mas isso pressupõe que você tenha dinheiro para ir comprar. Não é barato. E não é barato. Não. E isso também pressupõe que você tenha a infraestrutura para adquirir as licenças, para montar uma estufa, para, enfim, acessar toda a infraestrutura. Legalizar, de fato, seria simplesmente dizer, qualquer um que tenha um pedaço de terra e está apto a plantar, pode ir lá e não vai ter problema. Assim como se você quiser plantar tomate, por exemplo, foi isso que o Ricardo falou, você não vai ter problema, você não vai ter ninguém te procurando e falar, você está plantando tomate ou couve, e você vai ter que arcar com as consequências disso. Então, eu entendi. Vamos ver se a gente retoma, Ricardo, você nos ouve? Sim, te ouço. Vamos lá, querido, recapitula teu raciocínio, por favor. Você estava dizendo que mesmo nessas, você estava falando da Califórnia... Mesmo nesses países... Isso. Não foi 100%. Existe maior... Não é simplesmente
A partir de agora, a planta é livre. Isso. A partir de agora, você pode utilizar essa planta como te aprouver. Não, ninguém é assim, é sempre um preconceito. Não, maconha, imagina, isso aí, pode, não pode. Então, não existe legalização até agora. O que pode é comprar na lojinha, vamos dizer assim. Isso. É isso que a gente está falando. Pode comprar na lojinha e pagar uma grana, porque não é barato, né? E aí a indústria ela é formada por pessoas que têm muito dinheiro, porque a estrutura é muito grande. Essa é uma das grandes queixas, inclusive, que a gente ouve voltando a falar da Califórnia, porque, na verdade, é uma política de exclusão também. Aham. Porque se você não tem dinheiro, você não consegue participar dessa indústria, né? É. E aí já tem, né, Trend Cannabis, né, na XP Investimentos, enfim, toda a indústria do mercado financeiro também já está armada em Dizer para função você, perdi a maior grana na XP com o negócio de maconha. Ó, Você perdeu, eu Ricardo? perdi também, Conta pra Ricardo. gente. Conta pra gente, querido, o que aconteceu? Eu perdi também. Pô, eu quero investir em maconha onde tem. Tem na XP. Aí eu fui lá na XP e falei, quero investir. Botei 30 pau para começar, saí com 15. Nossa, ainda bem que eu só coloquei R$200. Porque funciona, você compra um papel que tem como lastro um... Como é que funciona isso? Por que você perdeu esse dinheiro? Explica um pouquinho pra gente. É porque caiu a ação. Ah, ok. E essa ação, esse papel, ele tá lastreado com base no quê de maconha? Eu não sei, cara. Eu sinceramente sou um ignorante. Fala, por isso que eu perdi o dinheiro. Fala, Ricardo, eu li cannabis ali a e investi. grana. Foi isso, né? Nem sei o que é, mas eu li cannabis ali e resolvi investir. O meu caso foi esse. Resolvi investir e me fudi. Tudo bem, você não está sozinho nessa. Pronto. Ô, Ricardo. Opa, graças, estou em boa companhia, então. Boa. Querido, aí tem essa discussão hoje no STF, né, que está votando a possível... acho que eles pretendem descriminalizar, né? Isso. O porte. Aí tava pode andar com... Até 25 gramas. É do 25? Mas ainda não fecharam, Gente. né? Falam em 25, mas já falaram em 60 também. Tá ali, tá em discussão. To be defined. Gente, vamos combinar que a maior corte do Brasil, a corte mais importante do Brasil, o STF, está lidando com ninharias, está querendo legalizar uma planta, pô, em 2023. Olha onde é que a gente está. É uma cafajestada dessa gente, entendeu? Olha só, não, agora, não, você pode legalizar 25 gramas. Aí o outro fala assim, não, mas pode legalizar 60 gramas. Aí vem o Gilmar Mendes e fala, não, eu acho que pode legalizar todas as drogas. Aliás, o Gilmar Mendes foi o que teve a melhor posição, hein? Tem que legalizar todas as drogas. Tem que regulamentar todas as drogas. Porque o maior problema que as drogas apresentam é um problema de saúde, não é um problema policial. É um problema de saúde e a gente só vai saber o que está consumindo se for regulamentado, se for legalizado, se a Anvisa for checar o que é que tem, se tem metal pesado. Porque hoje em dia a gente está importando, tem uma empresa aí chamada Pangaia, que está importando veneno para o Brasil. É um tal de Delta 8. Eles pegam flor de CBD e borrifam Delta 8, que é um canabinoide sintetizado, que, aliás, matou o cara que inventou, e aí eles vendem aqui no Brasil, cara. Assim, a gente não tem controle. A gente não tem controle do que é vendido aqui. E a própria maconha então, comprar um troço que é veneno, sem saber. E a própria maconha que acho que 95% dos brasileiros fumam, que a gente chama de prensado,
é algo extremamente sujo e nocivo para a saúde, não? Aquele prensado? Com certeza. O famoso prensadinho. Com certeza. Tem muito xixi de Paraguai. Entendeu? De fato. Tem muita defensivo, adubo químico. Porque vamos combinar que para você fazer maconha medicinal, você tem que fazer maconha orgânica. Tá. Certo? Maconha orgânica para ser medicinal. Quem é o maior plantador de orgânicos do mundo? Monsanto. MST. Ok. Monsanto não é orgânico. Tá, não, eu já estava fora, já Chutei feio. Juro. Chutei feio. Eu fui para fora do Brasil para entender quem é que produz o que a gente importa. Por isso que eu não consigo Não, é verdade. Orgânicos é o MST, é famoso por isso. Eu fui lá para fora. Inclusive, né? Gente, olha, a gente tem o maior plantador de orgânicos no Brasil impedido de plantar maconha orgânica. Entendi, cara. Eu tô correndo atrás do Stedley há muito tempo. E ele foge de mim como o diabo da cruz. Porque eu quero dizer para ele plantar maconha pelo MST. Agora, ele já tem tanto problema. Claro. Sem plantar maconha, imagina plantando maconha. Alivia, isso, né? criminalizaria o movimento, né? É óbvio que isso, considerando o nosso atual contexto sociopolítico, se o MST assume essa bandeira, isso muito provavelmente seria o fim do MST enquanto movimento social como a gente o conhece. Porque, a meu ver, tá? Não quero te ouvir, Ricardo, mas isso daria o subterfúgio ideal para que figuras como Ricardo Salles e companhia atacassem o MST de forma absolutamente frontal. Com certeza. Pois é, mas figuras como Ricardo Salles não deveriam existir. Ok. Ótimo ponto, aliás. Sim. Figuras como Ricardo Salles, aquele outro imbecil, aquele senador Magno Malta, aquele outro também que é da SWAT... Duval. Não deviam existir. É. A mãe deles devia ter tomado pílula, porra. Devia ter abortado eles. E, Ricardo, falando um pouco de saúde pública, né, que eu acho que é um assunto central também quando a gente fala sobre drogas, quando a gente sabe que é muito caro, né, a gente entende que é muito difícil, né, as pessoas de baixa renda terem acesso, mas em relação ao SUS, já existe alguma facilidade de acesso a CBD, a canabidiol? Como é que está o SUS nesse contexto todo, hein? O SUS é é uma maravilha o SUS, né? Vamos combinar que o SUS é demais, né? É uma maravilha o SUS. E o SUS já tem atendido pessoas nesse sentido. Só que o grande problema do SUS é quem paga o SUS. São os contribuintes, em geral, não é isso? Os contribuintes, em geral, estão tendo que gastar uma puta grana para adquirir esse remédio. Porque esse remédio é importado. Então, isso, quando as pessoas falam, não legalizar, não tem nada a ver e tal. Mas tem a ver com o teu bolso. Entendeu? Tem a ver com o bolso de quem não fuma maconha, mas paga imposto. Porque vai comprar um remédio que podia ser... Você sabe quanto custa para eu produzir o mesmo remédio que você compra na farmácia por R$ 2.500? R$ 40. Uau. 40. Eu não posso te mostrar minhas plantas porque está tudo no escuro agora, mas... É só você ter umas plantinhas que já fica tudo bem, entendeu? Vou voltar para a minha pergunta inicial, que é... Se eu tenho a minha plantinha em casa, mas bate alguém na minha casa e eu não tenho a devida autorização, eu danço, não? Olha só, se você for uma pessoa séria e quer só plantar a sua plantinha para ter o seu remédio, você não vai plantar 20 pés, você vai plantar 3, 4 pés, certo? Se você tiver uma receita médica, já fica caracterizado o seu uso
medicinal, Tá. né? Sim. E o máximo que pode acontecer com você é você ser levado para a delegacia, assinar um termo circunstanciado e ir embora. Tá. Porque você é um usuário e é assim que funciona. Ô, Ricardo, um pé rende, só para efeito de curiosidade mesmo, e as pessoas que nos assistem nesse momento, um pé rende quantos gramas e demora quanto tempo? Qual que é o ciclo do momento que você joga a sementinha até você ter a erva pronta para o consumo? 4 meses. Tá, Mas eu tenho 6 colheitas por ano. tá, Porque eu deixo elas vegando e aí quando eu colho uma eu já reponho. E demora 2 meses florindo. tá. E você colhe então, de 2 em 2 meses. quantos gramas Aí, por pé? dependendo de como você cultiva, se você cultivar num vaso pequenininho, você vai ter uma planta pequenininha, que vai dar umas 20, 30 gramas. Se você for abusado, que nem eu, e fazer uma cova bem grandona e tal, eu tenho pé de 3 metros de altura, entendeu? Ah, ok, entendi. E aí isso pode dar o quê? 200, 300 gramas de... Pode dar uns 200 gramas, sim. Tá. Ricardo, vamos falar sobre o uso recreativo e medicinal, que você já disse que é uma balela. Eu estou falando isso porque eu sempre considerei e continuo considerando drogas de maneira geral, algo muito pessoal, né? O que para mim pode bater de uma forma, para o César bate de outra, para você bate de outra, eu vou consumir para aqui, o César continua, você nunca mais vai querer ver, enfim. Quando a gente libera, né, a gente não joga muito na responsabilidade do outro, né, a ter controle desse consumo? Pensei como minha mãe falaria pra você agora, tá? Eu acho que a sua mãe, Ah, eu acho que a sua mãe tá certa. Porém, mamãe, mamãe Hebe, vai. eu acho que é importante você entregar a responsabilidade para as pessoas. É isso mesmo, tem que ter responsabilidade. Assim como tem que ter responsabilidade na birita, que é legalizada. O tabaco. Assim como tem que ter responsabilidade nos remédios. Assim como eu acho que está certo, sua mãe está certa. Você está jogando mesmo na responsabilidade da pessoa de controlar. Mas cada um tem que se controlar mesmo, porra. Ninguém está aqui para mãezada, não. A gente está aqui para fazer a coisa certa. E se você fizer a coisa certa, você está bem. Se você não fizer, você não está. E me diz uma coisa, antes imagina, querido, tá ótimo. Tá ótimo o nosso papo, tô adorando. Antes de você assumir a postura de ativista, de lutar pela legalização completa, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo mais adequado, mas pela legalização completa. Pela planta livre, pelo autocultivo e planta livre. Isso. Como é que você sentia essa questão? Você sempre foi a favor disso? Houve uma mudança de mentalidade que de repente, em determinado momento da tua vida te acometeu? Ou você já sentia isso, por exemplo, quando você fazia as novelas da Globo ali, naquela época, que você era músico e tal, você já sentia a questão dessa maneira? Ou houve uma transformação fundamental na forma como você sente a questão? Não houve, não. Você não viu nenhuma peça, nenhum filme, nenhuma novela que eu fizesse que eu não estivesse chapadérrimo. Ai, eu assisti todas! Fumava sempre antes de gravar, cara, e não te dava problema pra decorar os textos, não? Não esqueceu o texto, não, Ricardo? Não esqueceu o texto, não? Não, eu lembro melhor, inclusive. Eu balançava o berço da minha filha, assistia novela e decorava capítulo para o dia seguinte. Então toda a tua produção artística se deu você fumando... Sobre os eflúvios da matéria. Boa.
Na brisa, na brisa. Na brisa, na brisa. Pronto. Muito bom. Você tem saudades de voltar pra televisão? Não. Não, pelo amor de Deus. Eu odeio já deu, cara, televisão. Eu odeio fazer comercial para vender banco, plano de saúde, supermercado. E teatro, Ricardo, cinema, essas coisas. Cinema também não quer mais nada disso, já deu. Não quero. Eu cansei. Quero fazer outra coisa. Quero me reinventar. Já sabe o que vai fazer? Aliás, já me reinventei. Uhum. Já estou fazendo. Ah, boa. Eu estou dedicando meu tempo todo para isso. Eu não preciso vender, não preciso comprar mais maconha, enfim, eu dedico meu tempo a isso, a fazer com que, tentar fazer com que as pessoas pretas e pobres tenham o mesmo direito que eu com relação à sua liberdade de consumir o que quiser. Bom, nesse sentido é uma luta por emancipação popular também, através da maconha, mas para todos os efeitos, com base no que você está dizendo aí, é uma luta por emancipação popular, não? Porque é o que você disse, o cara que mora nos Jardins aqui em São Paulo, ele paga 100, 120 reais o grama do baseado mais caro que existe e tudo bem, e fuma sem nenhum problema dentro do carro, ele não é importunado. Agora, o moleque da quebrada, ele compra o prensado, que é aquela maconha de pior qualidade que tem, e ainda toma tapa na cara quando ele é pego fumando na rua. Nessa medida, o que você está propondo aí é emancipação popular através do uso da cannabis, né? Na verdade, é uma luta social, né? Isso. Na verdade, é uma luta social. A esquerda, principalmente, é muito careta. Tradicionalmente é careta, entendeu? São cuecões mesmo. E tem um problema com relação a drogas. Eu me lembro que em 70, 69, 70, nós éramos taxados nas assembleias da classe artística como a esquerda festiva, os doidões, os hippies, entendeu? Aham. Os riponga. Eu fui hippie, eu fiz hair e tal. Mas, gente, não é isso, não se trata disso. Se trata de uma questão social mesmo. Se trata de uma questão social. E na hora que o Lula descobrir isso, ele vai ficar um pouco mais permeável a isso, né? Mas, não sei, talvez ele bote outro ministro conservador. Ministra Negra já. Tá Ricardo, Ministra Negra já. Ministra Negra. Vamos lá. Já. Eu também sou louco por isso, mas eu vou dizer uma coisa. Eu votei no Lula, votarei de novo, votaria de novo, diante do candidato que se apresentou, entendeu? Que foi aquele filho da... Bom. Eu votaria no Lula de novo. Votarei. Eu acho o Lula o maior estadista que tem. Mas ele está meio atrasado na vida, entendeu? Estamos no século XXI, né? É outra coisa, né? Nós temos que começar a pensar diferente. Nós temos que começar a pensar que muito pobre é espancado, é violentado por conta de uma coisa que tem aceite na sociedade, entendeu? Sim. Os maconheiros e tal são bandidos, são gente de última, entendeu? Existe essa coisa assim, Claro. E eles têm medo, né? A esquerda tem medo de falar assim, não, nós apoiamos a liberação da maconha. E aí fica pior ainda, né? Para eles. Você acha que descriminalizando vai melhorar alguma coisa? Ou não muda nada? Com certeza, com certeza. Se descriminalizar, primeiro que abaixa o preço. Segundo que as pessoas vão poder produzir aqui no Brasil, vão poder entrar nesse game aí, que, pô, bicho, por que a gente não pode entrar nesse game?
Nós temos uma capacidade de ser, nós temos um potencial de ser o maior produtor dessa mercadoria no mundo, né? Nós temos o melhor clima, o melhor sol, a melhor luz, a melhor terra. Nós temos tudo de melhor. E nós não podemos porque a indústria estrangeira, os laboratórios farmacêuticos não querem abrir mão desse monopólio, né? Sim. Mas se for muito pouco em relação à quantidade, não acho que vai mudar muita coisa, sinceramente. Olha, essa lei que eles estão fazendo no Supremo Tribunal Federal aí, eu sinceramente estou obrando e andando para essa lei. Ela não significa nada para mim. Nada. Eles não estão fazendo nada de novo. Eles estão tentando jogar para a galera, dizendo que eles estão liberais e tal, mas não são. Não estão legalizando nada, não estão fazendo porra nenhuma, entendeu? Alguns poucos discursos eu ouvi ali que faziam algum sentido, mas sempre preconceituoso. Sim. Sempre esses juízes são preconceituosos com a maconha, como são com muitas outras coisas, né? Claro. E porque também respondem os anseios. Fala, querido. Agora eles estão querendo dar uma resposta para vovó, pro vovô, isso. entendeu? É aí que eu ia. É isso É aí. isso. Muito bom, né? Muito bom, Ricardo. Obrigada, viu, por dividir com a gente reflexões importantes, eu por agradeço desmistificar muito a também outras oportunidade. aí, sabe? É sempre esclarecedor a gente tocar nesses temas que são mais sensíveis, né? E como a nossa audiência ela é bem ampla, né? É interessante a gente também dialogar, né? Ter esse espaço aberto para ouvir o outro. Posso não mudar de opinião, mas que a gente reflita, né? E eu acho que esse espaço foi um espaço de pura reflexão. Obrigada. Obrigado, querido, pela tua Eu disponibilidade. agradeço a oportunidade de vocês me darem essa chance de falar nesse canal que é tão visto. Obrigado. E, como eu já disse para vocês, eu gosto muito do Edu. Eu já fui pai da mulher dele numa novela. Que barato, Que cara. bom isso. Muito legal. Cuida bem aí das suas plantinhas, Ricardo. Cuido sim. Se você vier para o Rio, você está convidado a conhecer. Pode deixar, Valeu, eu te mando um querido. zap. Um beijo grande. Olha, o percurso de vocês, dos dois, Calejão e Rosana, eu acho que vocês, Roberta, eu acho que vocês são realmente duas pessoas que dá gosto de ver. Ô, querido, obrigado. Dá gosto mesmo de ver. Obrigado. Um beijo enorme. Obrigado pela tua simpatia, pela tua inteligência, por tudo que você trouxe para a mesa hoje aqui com a gente. Um beijo grande. Tamo junto. Beijo. Te mando um zap quando eu for pro Rio. Tá bom, queridos. Valeu. Venham aqui, você vai gostar muito de conhecer minha casa e minha mulher. Oba. Valeu, um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Mando tchau. mesmo, adoro a natureza. Olha só, vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã, com ele, Leandro Demore, das 7 às 8, lendo as principais notícias do dia, não lendo, né? Analisando, fazendo escrutínio crítico. Exatamente, é uma fera, né? E aí depois, ó, coladinho no Desperta, das 8 às 10h30, amanhã não tem César Calejão, Não. Eduardo Moreira está de volta, Isso. juntamente com o aniversariante do dia, William De Luca. Um beijo no seu coração e na sua alma. É sim. Juntamente com Vivian Mesquita. Esse é o trio das 8 às 10h30 da manhã, que você só vê aqui no ICL. É isso aí. Vamos nessa? Vamos Porque amanhã nessa, a gente querida. está ao vivo às 7h30 da noite. Estamos aqui. Beijo! Vote em mim, gente, icl.com.br/Roberta. É Tô isso aí. pedinte, né? Votem, hein? Estamos esperando. Vote Contamos em mim, com vocês. vote em mim. Beijo, boa noite, Fiquem até bem. amanhã. Tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta sexta-feira, 7 da manhã. Desperta ICL. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. 1 da tarde, Contabilidade para Pequenos Empreendedores, com o Dr. Ari Ferreira de Abreu. 3 da tarde, Marcelo Jugend, o Brasil.
a guerra híbrida e a Operação Lava Jato. 5 da tarde, ChatGPT. O que podemos aprender com os robôs com Robson Ferreira. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. Às 7 da noite, Música para Cinema com Andréa Bujanra e aula interativa de inglês A1 com Andréia Cipoli. E às 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Coen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Vou chover no molhado. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Agora, é necessário não confundir liberdade de expressão, liberdade de imprensa com licenciosidade, porque ninguém deve ter liberdade para distribuir fake news, para fazer pregação de ódio, fazer pregação de racismo, homofobia ou atentar contra o Estado democrático de direito. E é claro também que para quem, como eu, como jornalista, viveu no tempo da ditadura, padeceu com o problema da censura que queria impedir que as coisas factuais, verdadeiras, fossem publicadas, porque não interessava aos ditadores de plantão. Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, sou professor do curso de Metodologias Ativas para a Docência no Século XXI. As escolas, de uma maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, universidades, têm falado muito essa questão do uso de metodologias ativas. São muitas metodologias e você, nesse curso, vai ver um pouquinho da razão do porquê que a gente usa metodologias ativas e a gente vai fazer um apanhado geral sobre algumas metodologias, as mais usadas, mais difundidas, que é para você que trabalha como professor, como gestor, como educador, tenha uma noção do que é esse conhecimento que está sendo trazido para dentro da sala de aula.